A gente sempre ouve falar sobre patrimônio cultural, seja um prédio, uma comida, como o nosso tradicional e saboroso queijo mineiro. Mas você sabe o que é considerado patrimônio? Por que é importante? Como é que isso é feito? Manhã Total está recebendo hoje a conferencista da Unesco no Brasil, Maria Virgínia Casado. Maria Virgínia, obrigada por ter vindo, viu? Mônica, nós aqui agradecemos. Assim, a gente fala de patrimônio... sempre. A gente fala muito de patrimônio, Uberlândia e outras cidades da região têm o seu patrimônio, mas às vezes as pessoas não sabem o que é considerado um patrimônio. Tem uma série de regrinhas, não é? Olha, o conceito de patrimônio cultural, ele tem sido forjado, construído, né, historicamente, e nós passamos, né, desde os principais instrumentos, né, que são vinculados a determinadas políticas, refinar um pouco esse conceito. Mas digamos que a gente tenha, né, já uns 80 anos de discussão sobre o que é patrimônio cultural. As políticas, a política brasileira para proteção, para identificação, proteção do patrimônio cultural, ela se referencia muito no instrumento, no principal instrumento, nos principais instrumentos normativos da Unesco, né? Porque a Unesco é um organismo internacional que, digamos assim, reflete, a partir de discussões, né, reflete a opinião média dos países, né? E os países, representantes dos países, especialistas, foram refinando essa discussão sobre o que é o patrimônio. Então, o patrimônio cultural, né, como um todo, ele é muito identificado com a memória, né, e com valores, né, inseridos, assim, que são conferidos pelas comunidades, né, e, na verdade, são reconhecidos por determinados especialistas, por sistemas, né? Um desses principais sistemas são as convenções. No caso da Unesco, a Convenção do Patrimônio Material, Patrimônio Mundial, que é de 1972, e posteriormente foi também instituída a Convenção do Patrimônio Imaterial. Na verdade, essa discussão de patrimônio no âmbito da própria Unesco, ela tem muito a ver com a discussão de cultura e desenvolvimento. Né? E aí, identificar esses valores em determinados contextos, muitas vezes vão refletir na forma como essas classificações vão ser feitas. No caso, em relação ao patrimônio mundial, que tem a ver com o patrimônio material, né? São sítios históricos, não necessariamente históricos, são sítios que portam valores identificados com monumentos, né? Com áreas urbanas, né? Então, assim, de natureza material. Então, nesse momento, na década de 70, chegou-se à conclusão, né? Que em função dessas discussões sobre cultura e desenvolvimento, pela aceleração, né, de algumas práticas e políticas envolvendo que a globalização já batia à porta, então algumas corria-se o risco de descaracterizar determinados sítios, né, de serem destruídos, digamos assim. De serem destruídos, isso ao lado também de alguns conflitos né, que implicavam na destruição física. Né? E aí esse instrumento foi normatizado. Só que, nesse mesmo período, né, alguns países que são muito identificados com outras expressões, né, de natureza, que a gente chama de natureza imaterial, como a Bolívia, por exemplo, instaram o organismo, a Unesco, a terem uma outra forma de entender o patrimônio, né? Que não seria só o patrimônio material. Que seriam os prédios. Isso, mas para considerar também outros componentes, digamos assim, outras expressões. E aí começou-se uma discussão desde a década de 70 que culminou, né,
na implementação no outro instrumento em 2003. Então, foi uma discussão ampla e que levou anos, né? E o Brasil, digamos assim, o Brasil desde a década de 20, né, através especialmente de personalidades como o Mário de Andrade, vem trazendo essa discussão da importância das expressões, do simbólico, né, dos modos de fazer, dos modos de criar, né, que também são, são expressões e que, né, culturais e que as comunidades, né, lidam, né, e dão sentido a essas expressões. A gente tem um patrimônio cultural, em Uberlândia a gente tem, por exemplo, o Palácio dos Leões, que é onde é o nosso museu hoje, ele é um patrimônio. O nosso queijo, como eu falei, também é um patrimônio. Isso é preservar a nossa história, a nossa memória. É muito importante quando se tem isso muito claro, porque às vezes se fala em patrimônio, parece que fica muito distante das pessoas, mas não. Sim, é uma forma da gente preservar. Está no nosso cotidiano, né? Às vezes lidam, alguns têm uma certa invisibilidade. Muitas vezes também, assim, há uma tendência à espetacularização dessas expressões, né? E, na verdade, assim, a Unesco, e isso está muito expresso nesse principal instrumento, que é a Convenção de 2003, né, para proteção do patrimônio imaterial, que quem dá sentido são as comunidades, né, os chamados detentores. Né? E essas comunidades, assim, essa prática não pode ser descolada do cotidiano, da forma como elas são construídas, reconstruídas. Há uma dinâmica, né, também ao longo do tempo. Nós podemos lidar com uma ideia, né, quando eu falo de espetacularização, de que é algo, né, muito assim, recortado, é uma foto, é para um registro audiovisual. Mas é muito mais do que isso, né? Essas comunidades vivem isso. Né? Sabem, estão ali perto, não é, Muitas vezes envolve elementos do sagrado, muitas vezes, né? E, enfim, é um significado que essas comunidades sabem melhor, né? Quantos patrimônios, a gente pode dizer isso, a gente tem, por exemplo, no Brasil hoje registrados? Nossa, são mais de 100? Brasil, eu estava lendo. Eu acho que é em torno de 100 e poucos, não é? Ou não? Eu acho que é uns mais, uns né? 50. Eu não, assim, como eu não acompanho diretamente a política nacional, né? Assim, a Unesco, por exemplo, ela tem 3 pela Convenção do Patrimônio Imaterial, nós temos que se diferencia um pouco em relação a outras listas que são mais representativas. Houve toda uma discussão em relação ao patrimônio imaterial para trabalhar além de uma lista representativa de destaque, com uma voltada para a salvaguarda, que é identificar o que está em risco e, mais do que isso, identificar as melhores práticas de salvaguarda. A gente trouxe a Maria Virgínia Casado justamente para explicar isso, como é importante a gente prestar atenção nos nossos patrimônios e, acima de tudo, preservá-los. Deixa eu agradecer a Maria Virgínia Casado, conferencista da Unesco no Brasil, em Uberlândia. Obrigada, viu, Maria Virgínia? Boa semana para você. Muito obrigada.